Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, crianças? Estamos de volta para mais uma aula de Geografia, dessa vez. O meu nome é o David Silveira, meu nome é David, sou professor de História, Geografia e Ensino Religioso e como eu falei no vídeo anterior, eu estarei com vocês e com os professores de vocês durante todo esse ano, dando a maior força, dando o maior apoio para que vocês possam aprender da melhor forma possível. Tudo bem? Na nossa aula de Geografia, eu convido vocês para dar uma olhadinha no livro de vocês na página 8, né? Página 8 do livro de vocês tem uma imagem muito bacana, uma imagem que refere-se à paisagem, né? A paisagem. Então, o que é uma paisagem, né? A paisagem é o ambiente que se forma ao seu redor. Então, todo lugar que nós vamos, seja na escola, seja na igreja, seja na praça, seja em outra cidade, quando a gente observa o nosso redor, a gente vê que a paisagem é totalmente diferente. Ou seja, em algumas paisagens a gente consegue observar rios, lagos, em outras nós conseguimos observar grandes estradas, em outras nós conseguimos observar grandes fazendas, em outras a gente consegue observar o mar, uma praia, grandes prédios, né? Casas grandes, casas pequenas, criação de animais. Então isso é paisagem, é tudo que nós conseguimos observar ao nosso redor. E na página 8 você consegue observar isso com muita clareza, tá? Então, na nossa aula de hoje a gente vai aprender dois tipos de paisagem, tá? E é muito importante que você pegue o seu caderninho para anotar e é muito importante que você também perceba que no seu livro didático tem todo esse material para que você possa aprofundar mais ainda, tá? A primeira paisagem a gente observa na página 12 do seu livro, que é a paisagem natural. O que é a paisagem natural, professor? É aquela paisagem da natureza. É aquela paisagem que nunca o homem mudou, que nunca o homem modificou. A gente pode dar exemplo de algumas ilhas desérticas, ou, por exemplo, a gente pode dar exemplo do próprio mar, em algumas regiões do mar, montanhas, tá? Que são espaços onde o homem não mexeu, o homem não construiu, o homem não destruiu nada. A paisagem está lá do jeitinho que sempre esteve, ou seja, desde a sua origem, aquela paisagem é daquele jeito, tá? Primeiro conceito importante, paisagem natural. O outro tipo de paisagem que nós também temos é a paisagem humanizada. Humanizada refere-se ao homem. Quando a gente fala homem, nós entendemos homem e mulher, né? Então, o que é a paisagem humanizada? É aquela paisagem que o homem modificou. Ou seja, é a paisagem que o homem ou construiu alguma coisa ou destruiu de alguma forma. Então, certamente, se você perguntar, você já deve ter observado, ou os seus pais com certeza podem te ajudar bastante, que na comunidade que você mora, há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, era diferente. Há algumas casas que antes existiam, hoje não existem mais, ou casas que existem hoje e que antes não existiam, né? Então o homem, ele modifica a paisagem. O homem, por vezes, ele destrói a paisagem natural, ou seja, uma floresta, por exemplo, para transformar em uma paisagem humanizada, ou seja, construir estradas. O homem destrói um espaço natural, por exemplo, um terreno, uma floresta, como eu falei, para construir casas, né? Então ele destrói uma paisagem natural para construir uma paisagem humanizada, tá? E qual é a grande reflexão que a gente faz para a nossa aula de hoje, né? Que essa mudança de paisagem natural para uma paisagem humanizada, ela precisa ser feita com responsabilidade e com ética.
Ética, o que é ética, professor? É fazer do jeito certo, pensando na coletividade, pensando em todos e com responsabilidade. Por quê? Porque o homem precisa preservar, cuidar do meio ambiente, né? O homem, ele precisa fazer as suas construções de maneira sustentável, porque ele não pode destruir o meio ambiente. Por exemplo, muitos agricultores, eles usam fertilizantes no solo. O que são fertilizantes? Né? Agrotóxicos. O que é isso? São, digamos que, são substâncias, são remédios, né? Digamos assim, que o homem coloca no solo para fazer com que a plantação cresça mais rápido. Ou, por exemplo, às vezes o homem ele dá alimentos a um determinado animal para que o animal cresça mais rápido. Então, voltando ao primeiro exemplo, quando o homem coloca muito agrotóxico, muito remédio, muito fertilizante no solo, ele tem o benefício porque a plantação cresce mais rápido, mas ele prejudica o solo, né? E aí o que acontece? Com o tempo, com o passar do tempo, aquele solo começa a ficar improdutivo, ou seja, ele não consegue mais produzir o tanto que habitualmente, que sempre ele produzia. Da mesma forma, a questão dos rios. Certamente vocês acham lindo um rio, uma lagoa, com certeza já devem também tomado muito banho de lagoa. Então, o rio é uma água doce, é uma água saudável para o consumo. Só que se o homem jogar muito lixo naquela água, né? Se o homem poluir muito aquela água ela vai ficar imprópria para o consumo. Então você não vai poder mais consumir porque vai ter muita sujeira lá, vai ter muito lixo. Tá? E aí o homem acaba mudando a paisagem, um rio que era lindo se torna um rio poluído. Então, um rio que era uma paisagem natural se torna uma paisagem humanizada, mas acaba sendo um rio feio, poluído. Então, quando o homem precisar transformar a paisagem para melhorar a sua qualidade de vida, ele precisa fazer isso com responsabilidade e pensando na coletividade e na preservação do meio ambiente. Tudo bem, meus amores? No nosso plano de estudo tutorado tem uma atividade muito bacana para responder nesse sentido e certamente os seus professores vão te ajudar muito também, tá? Forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.